Quando a gente para e pensa sobre os perigos no automobilismo, o que vem na sua cabeça de imediato? Várias coisas, certo? Tipo corridas em Nürburgring, ou a prestigiada 24 horas de Le Mans, quem sabe a insana Isle of Man. Mas se eu te contar que por um tempo essas foram fichinhas para uma corrida clandestina nos Estados Unidos. Bom, o que você espera de um lugar onde vive a elite de Hollywood, como Léo DiCaprio, Johnny Depp, Cameron Diaz? Espera-se segurança, tranquilidade, mansões caríssimas, glamour e status. Mas essa mesma vizinhança, antigamente e durante a noite, era um dos lugares mais perigosos do mundo. O bicho pegava por lá. O que os maiores artistas do mundo esperavam do lugar era isso. Mas ao apagar das luzes, eles se deparavam com isso. Enquanto alguns sonhavam em correr pela Fórmula 1, alguns malucos participavam da corrida clandestina mais insana de todas e colocavam a vida em risco a troco de pura adrenalina. Uma desconhecida história até agora, mas que inspirou jogos e filmes que fizeram parte da sua infância e que foram baseados nesse lugar. Como por exemplo o nostálgico Need for Speed. Esse é um lugar onde a obsessão de se tornar o maioral passava por cima de qualquer obstáculo. E no cair das luzes, começava a luta para se tornar o rei da montanha. Como tudo começou? Tudo começa com um cara chamado William Mulholland, um cara que talvez você conheça como o pai de Los Angeles. Esse forte reconhecimento se dá ao fato de que, quando William tinha apenas 14 anos, ele fugiu de sua casa na Irlanda e foi parar em uma cidadezinha pacata chamada Los Angeles, que contava com seus 50 mil habitantes. Nenhum deles sabia, mas aquele adolescente, quase que um refugiado, seria o maior responsável pela expansão da atual maior cidade da Califórnia. Quando o irlandês chegou por lá, a cidade era extremamente pacata. Ele arrumou um trabalho como escavador de valas, e seu trabalho garantia que a água chegasse ao seu destino, nas casas e comércios da cidade. Parecia algo simples, mas o quesito água era um motivo relevante para Los Angeles estar estagnada em relação ao número de habitantes. Mulholland ia fazendo seu trabalho perfeitamente e aos poucos ia subindo de cargo, até que em 1890 ele alcançou a função de superintendente do departamento de água de LA, onde ficou por 10 anos e no período a população dobrou. Só que chegou um período que gerenciar tudo aquilo estava ficando mais difícil. Quanto mais pessoas chegavam, mais trabalhoso ficava. Então, para melhorar a administração e a sustentação dos novos habitantes, William e o prefeito da época, Meredith, colocaram em funcionamento planos que foram bem polêmicos para garantir as tarifas de água para os novos habitantes. Mulholland construiu um aqueduto de mais de 375 km de comprimento usando apenas a gravidade para puxar água do lago para a cidade, e acabou por privar a água dos fazendeiros e agricultores, o que causou uma rebelião generalizada e destruição de parte do projeto do irlandês. Mesmo com toda essa turbulência, ele se orgulhava de sua arquitetura e deixava claro que queria transformar Los Angeles na maior cidade do país a qualquer custo. Apesar de controverso, a sua contribuição para a cidade fez com que as escolas, represas e as estradas fossem nomeadas em sua homenagem. Pronto, e assim chegamos na protagonista de hoje, a famosa estrada criada pelo engenheiro-chefe Dwight Reborn. O americano, que também esteve por trás da criação do aqueduto com o irlandês, criou a estrada não apenas para ser a mais cênica dos Estados Unidos, mas também tinha como plano a tornar a mais prazerosa de dirigir. A estrada foi inaugurada para o público em 1924 e logo as pessoas foram levando seus carros para testar a pista, obviamente de forma civilizada, e acabaram por descobrir que realmente era uma bela estrada, mas também extremamente perigosa. Mas para alguns, aquilo não era verdadeiramente um problema. Na verdade, aquilo tornava tudo mais atraente para os entusiastas. Os primeiros relatos de corridas clandestinas não demorariam a chegar e surgiram com pessoas bem conhecidas pelos americanos. Gary Cooper, ator renomado, terminava seus trabalhos em Hollywood e pegava seu Duesenberg para correr na Mulholland Drive. Uns anos depois, a montanha já tinha o seu primeiro rei e era Dick Goodstrand, mais conhecido como Mr. Corvette. O nativo da Califórnia abandonou toda uma carreira promissora para dedicar sua vida, sua paixão pela velocidade, fazendo história com o Corvette no fim dos anos 60. Dick cresceu no sul da Califórnia, onde desenvolveu uma paixão por velocidade. Aos 16 anos já corria com o modelo T, modificado nos lagos secos de El Mirage e Muroc.
Seu amor por carros e corridas o levou a estabelecer um recorde de velocidade em um modelo A aos 17 anos. Para os seus pais, que o incentivavam a estudar direito, foi uma dor inexplicável ver ele fugindo da lei em Mulholland. Mas a polícia nunca o pegava, o astuto, e esse era um belo teste para aprender a correr sob pressão. Mesmo quando já era experiente e conhecido no mundo das corridas, com as 24 horas de Le Mans e Daytona na bagagem, a corrida pelo morro era sua favorita e nunca estava sozinho. Muitas pessoas colocavam seus carros de corrida para competir na noite proibida da Mulholland Drive sem ninguém saber. Com a reputação crescendo, mais pilotos, loucos e entusiastas apareciam. E de todos eles, um cara se destacou. Um cara quieto, desconhecido, que acabou virando o centro das atenções: Chris Benning. Eis que surge Reis. Chris cresceu bem ali no pé da montanha, vendo os entusiastas passarem com os motores rugindo bem perto de sua casa. Aquilo chamou a sua atenção para competir, e logo aos 12 anos, com um Ford Mustang V8 de 1966 de sua mãe, o americano experimentou a estrada pela primeira vez. Assim, ele foi levando e aprendendo, até que juntou uma grana e comprou um Fiat 850 Spider. E para melhorar o arsenal da garagem, sua mãe compraria um Porsche 911 T. Considerado impossível não testar o carro, óbvio que ele foi também direto para Mulholland Drive. E então, ele teria uma combinação perfeita na garagem de casa. Ele foi em busca de adrenalina frequentemente, sempre era visto dirigindo vários carros na estrada que agora ele já conhecia melhor do que a si próprio. Assim como seu amigo John Hall, que com seu Volkswagen vencia desafiantes que vinham de todos os lugares do país. Que Volks? Bom, não achamos. Ele tinha um pequeno Volks, mas eu já vi ele dando muita surra em Corvettes, disse Chris certa vez. Os entusiastas estavam sempre buscando por novos competidores, e alguns até distribuíam cartões de visita pela cidade para atrair novos pilotos para ser desafiado ali naquela pista clandestina. Enquanto alguns estavam ali pela paixão por velocidade, outros até buscavam aquilo de escada financeira, como um cara chamado Bart, que cobrava $40 para resgatar carros batidos de motoristas inexperientes. Chris estava cada dia melhor e sempre buscando fazer upgrades nas máquinas que pilotava. E seu próximo carro seria um Porsche 911 S Turbo. Com esse 911, ele se tornou implacável e o americano se sentia imbatível, mas ele não era. Um certo dia, enquanto curtia o sossego de uma noite tranquila na montanha sem corridas, viu uma picape GMC de 1950 literalmente voando com os faróis apagados. Aquele era o conhecido Crazy Charlie, quase que um fantasma. Dificilmente você encontrará algum registro desse cara, mas Charles Francis era um cara mais do que comum. Curtia seus répteis de estimação e não conseguia ficar sem falar de arte, pinturas e também sobre a natureza. Era um verdadeiro hippie da época. Só que ao apagar das luzes, ele se transformava no Crazy Charlie, o cara mais maluco que Mulholland Drive já tinha presenciado até então. Ele tinha a pilotagem mais agressiva, até suicida dentre todos. As suas várias cicatrizes dos acidentes falavam por si. Pessoas próximas dele diziam que não era só nas pistas que ele era um cara muito bom, mas ele tinha talento em várias outras áreas. Que aquele cara era o rei da colina, ninguém tinha dúvidas. Ele era o carrasco oficial de Chris Benning e competia contra ele enquanto bebia sua cerveja geladinha. E quando ultrapassava, jogava a latinha pela janela para tirar aquela onda. O antes imbatível Chris pisava fundo tentando alcançar a picape GMC, mas sempre tomava um sacode de Charles. E diziam que quanto mais ele bebia, mais veloz ele era. Fiquei chocado que alguém realmente correria até a morte daquele jeito, diz Chris Benning. O americano que corria com o 911S, uma vez por muito pouco não perdeu o controle da Porsche, quase caindo vale abaixo. E tudo isso tentando acompanhar a caminhonete. Seu copiloto nunca mais participou de corridas, com medo daquela camiseta da saudade. Ele nunca mais entrou no carro comigo depois daquela noite. Até hoje ele não entra no mesmo carro que eu dirijo, disse Chris. Porém, certa vez, com muita persistência, Benning conseguiu vencer a picape de Crazy Charlie e recuperar um pouco da parcela do seu orgulho. Mas vale lembrar que a caminhonete que Chris perdeu diversas vezes tinha metade da potência do seu Porsche. E foi então que uma batalha começaria. Charles, o louco, resolveu nivelar as máquinas e tudo acabou ficando mais insano. E antes, o que era até uma rivalidade amistosa, acabou se tornando a Guerra na Montanha.
A vida de Crazy Charlie não era apenas beber e correr, ele também trabalhava em uma oficina em Hollywood, mexendo em veículos das estrelas da época, como Steve McQueen e o famoso dublê Bud Atkins. Ali ele fez bons contatos e contou com a ajuda do Mr. Corvette para montar o seu carro dos sonhos. Com o interior do carro simples e enxuto, paralamas para acomodar grandes pneus de corrida, o seu Corvette 427 estava devidamente montado. Como citado antes, o nível dos rachas iria aumentar, deixando ainda mais evidente a seriedade desses caras nessas corridas clandestinas. E Chris também sabia que não podia ficar acomodado. Ele tinha plena consciência que tinha que melhorar o seu carro, ou senão ele seria derrotado de novo por Charlie. Então, o americano começou também um novo projeto, usando novamente o 911, mas dessa vez o modelo de 1974. Ele montou o carro com um único propósito: correr, vencer e dominar Mulholland Drive. Chris desmontou o chassi e mergulhou ele em uma banheira de ácido, com o objetivo de enxugar o carro em pelo menos 1,5 kg. O teto também foi cortado e o para-brisa frontal foi jogado para trás, ficou mais inclinado, sacrificando um pouco do espaço em prol de tornar o 911 mais aerodinâmico. Toda essa gambiarra foi reforçada com uma gaiola de alumínio. Para se equiparar com o Corvette, Chris também colocou pneus mais largos e paralamas equivalente ao de um carro turbo. O motor era um de 2,8 litros de um RSR, modelo que a Porsche também herdou com uma suspensão nova. E para ir realmente ao máximo, o americano também foi aprender alemão. O motivo? Viajar para a Alemanha para conseguir aprender a se comunicar com os especialistas da Porsche. Olha o nível da loucura ou da seriedade. Chegando em Stuttgart, Chris encontrou Johanna Baer, que apresentou vários projetos da fábrica e os carros mais incríveis que foram feitos, mas ele queria mesmo era saber de uma coisa só. O americano aproveitou a deixa para contar a Johanna sobre a Mulholland Drive e disse que precisava encontrar a configuração ideal para poder acelerar ao máximo nas curvas fechadas e lidar melhor com as irregularidades da estrada sinuosa. Johanna atendeu a demanda de Chris e apresentou a ele um cofre gigantesco da fábrica com o mesmo nível de proteção dos bancos mais ricos do mundo. Mas lá tinha algo que todo o dinheiro do mundo não compraria: décadas e décadas de pesquisa da Porsche. No cofre tinha livros que o americano nem imaginava que existiam, desde os manuais mais básicos dos modelos até documentos técnicos para configurar os carros da maneira que ele quisesse e de acordo com quase qualquer situação que pudesse existir. Ali sua grande vantagem estava estabelecida. Então Benning pegou o que iria precisar e voltou para Los Angeles. E logo após os ajustes serem feitos, o carro supostamente estava mais dominante do que nunca, estaria prestes a se concretizar. E que de fato se converteria em glórias. Era quase uma conexão divina entre o carro e a Mulholland Drive. E a história sobre o carro criado começou a descer da colina e chamar a atenção dos entusiastas, da mídia e das autoridades. Com os burburinhos à solta na cidade, não demorou muito para que a polícia aparecesse em peso na colina, tentando acabar com os eventos clandestinos, prendendo de começo os curiosos e espectadores que não tinham a mesma astúcia dos competidores. Já os rebeldes como Chris e Charlie, bom, eles conheciam o território melhor que todos e sempre fugiam com os faróis apagados, com carros preparados e leves, contra a polícia usando totalmente o oposto nas perseguições. Eles não tinham chances. O carro de Chris nem placa tinha, o que facilitava a fuga. Só que como os LTDs da polícia não davam conta, eles passaram a recorrer a carros mais rápidos e até helicópteros algumas vezes. Uma vez a sorte do americano quase foi por água abaixo, quando os policiais o reconheceram dentro do Porsche do americano que estava estacionado. Assim que viram o carro prateado e sem placa, o holofote se acendeu e Chris precisou acelerar tudo o que tinha para se livrar. Tirando os policiais que estavam em sua cola, parecia que estava tudo indo bem. O seu desempenho com o Porsche não dava chances para ninguém, mas ainda meio que faltava algo. Ele não tinha ainda conseguido enfrentar o Crazy Charlie. Então Chris ainda não se considerava o tal rei da colina. E infelizmente, o confronto não parecia que iria acontecer novamente. A repercussão já estava além do que Chris Benning queria, e para se ter uma ideia, em 1981, a história da corrida clandestina virou filme. Harry Hamlin is King of the Mountain.
No longa chamado Rei da Montanha, Harry Hamlin interpretava um cara chamado Steve, personagem muito parecido com Chris, só que pilotava um Speedster 356. Dennis Hopper fazia o papel do rival chamado Call, que era exatamente como Charles. Dennis Hopper, um cara que apareceu muito nos filmes dos anos 90, hein? Ele era o antigo Rei da Montanha, um louco bêbado que colocava todos os outros pilotos no bolso enquanto dirigia a sua caminhonete, quando não arrumava um Corvette para brigar com Steve. Agora, alerta de spoiler. No filme, Steve decide que não quer arriscar sua vida contra o maluco Call e deixa ele levar a coroa de Rei da Montanha. Call, vencedor pilotando seu Corvette, vira vítima da estrada alguns instantes depois. O filme não foi bem um sucesso de bilheteria. A crítica disse que mal se via cenas de corridas apresentados no longa e pareciam mais lanternas na escuridão do que os carros. Mesmo assim, o projeto impulsionou mais artistas e produtores a fazerem filmes de corridas. E óbvio que o filme trouxe ainda mais olhos para Mulholland Drive, que virou oficialmente um palco para os mais variados entusiastas. Só que a Estrada da Colina não perdoava amadores. No período de 1980 a 82, foram registrados mais de 140 pessoas feridas e 4 que perderam a vida. Nesse período, Chris ficou afastado da estrada, ainda assustado após a sua última fuga e com medo de perder o seu 911 totalmente modificado. Porém, sua sede por adrenalina falava mais alto, e então o americano teve uma ideia. Ele arrumou um Camaro todo modificado, pintou de vermelho e foi correr. Só que ele sentia que algo estava errado. Era uma sensação de estar longe de casa. Por algum motivo, eu estava inseguro. Só que a sorte que Chris teve durante todos os anos veio abaixo. Naquela época, tinha um cara chamado Doll, também fazendo bagunça em Mulholland, guiando um Camaro. Quando a polícia viu um Camaro vermelho, pensaram que era Doll, que pediram reforços para prender o cara. Todos olhavam para mim, gesticulavam e diziam, sai daqui. Eu só pensava, o que tem de errado com todo mundo? Então quando Chris olhou para trás e viu a sirene pelo retrovisor, ele sabia que estava encrencado. Só que de novo ele conseguiu escapar, mas viu que o Camaro vermelho também estava condenado, então o vendeu logo em seguida. E logo uma situação ficou clara. Os veteranos, aqueles pilotos com experiência comprovada, bom, eles já estavam condenados à cadeia, mal saíam de suas casas para os rachas. Já os novatos, pilotos de outras regiões e entusiastas com confiança, bom, esses sim corriam, iam para lá, mas constantemente se envolviam em graves acidentes. E a situação acabou se escalonando, acabou ficando delicada demais para Mulholland Drive, até que um dos acidentes mais cruéis daquela região aconteceu quando um menino de 12 anos foi atingido por um piloto que estava tentando fugir das autoridades. Com a tragédia, a cidade adotou uma ordem de emergência e fechou completamente a região de Mulholland. O acidente aconteceu justamente 2 dias depois da fuga do Camaro de Chris. Crazy Charlie, maior rival de corridas de Benning, morreu nessa mesma época em um acidente na Vasquez Canyon Road. Os acidentes e os olhos das autoridades nos eventos clandestinos não afastou todo mundo. Alguns continuaram a correr, como o Chuck Turner, que já tinha sido apreendido algumas vezes, mas ele pagava fiança e voltava a correr na mesma noite em que tinha sido pego. Esse era o nível de vício que os caras tinham na estrada sinuosa. Mas com todos os empecilhos que tinha, Chuck eventualmente desistiu de correr e se mudou para o Havaí, onde trabalhou como fotógrafo para a famosa revista Rustler. Chris também resolveu se afastar daquilo e depois construiu um galpão para guardar o seu Porsche 911. E curiosamente, algum tempo depois, em 1994, Los Angeles recebeu a visita de um terremoto forte de magnitude 6.7 que destruiu a casa do Rei da Colina, mas o galpão onde o carro estava ficou intacto. Ele manteve o carro escondido por muito tempo e foi seguir outros projetos, incluindo uma vasta coleção de carros. Tudo parecia ter acabado e aparentemente Mulholland Drive estava em silêncio de uma vez por todas, até que, anos depois, em 2007, um tópico foi criado num fórum chamado Pelican Parts com a seguinte pergunta: o que aconteceu ao Rei da Colina de Mulholland? Bom, as respostas vieram de forma surpreendente, mostrando que o amor pelas ruas sinuosas ali de Los Angeles continuava viva na memória das pessoas, mesmo com quase 80 anos de existência. Ex-residentes e corredores ainda entusiastas encheram o fórum com fotos, vídeos e relatos.
sobre suas experiências naquele lugar. Hoje o tópico se encontra com quase 380 páginas de informação sobre Chris, seus carros, sobre as corridas e conta com mais de 1.500.000 visualizações. Inclusive, muitas das fotos que vocês viram hoje foram extraídas justamente dessa incrível fonte, e a história também. Toda a repercussão inspirou Chris a restaurar o Porsche e trazer novamente para as ruas, mas seus arranhões e marcas de corridas foram mantidos. O carro também foi colocado em exposição no Patterson Automotive Museum. A Mulholland Drive foi motivo de muita coisa que você conhece hoje: filmes, jogos de videogames, livros e até uma edição especial do carro 911 da Porsche. A região ainda atrai os entusiastas mais malucos a correr por lá, mesmo que com menos frequência do que nos anos 80 e 90, porém tão mortal quanto antes. Chris Benning também escreveu um livro sobre, chamado de The Mulholland Experience, e o americano já planeja uma nova versão mais completa de suas histórias na colina. Infelizmente, nunca mais tivemos um encontro de Chris e Charles, que agora estavam devidamente equipados, mas a rivalidade que ficou marcada por várias gerações que cresceu na região de Los Angeles. Aliás, a tal cidade dos Anjos é palco de outra corrida insana, chamada de Cannonball Run, uma corrida contra o tempo para ver quem chega até Nova York em menos tempo, contra a polícia, tudo e todos. Uma corrida tão antiga quanto a essa que contamos. Mas chega de spoilers, se ajeita aí no sofá que o vídeo já começou na sua tela. Te vejo já!